Você tem que falar em público e só de pensar nisso já te dá um frio na barriga? Talvez você conheça os sintomas. Você tem que fazer uma apresentação na faculdade, no colégio, no teu local de trabalho, você tem que conduzir uma reunião ou às vezes simplesmente fazer uma pergunta ou dar uma opinião a respeito de algum assunto e nessa hora você já começa a sentir o teu coração bater acelerado, você vê que a palma da mão fica suada, a garganta fica seca. Se você estiver segurando uma folha na mão, as pessoas vão perceber que ela está tremendo. Percebe que você não está sozinho. O medo de falar em público é o que trava as pessoas de sequer tentar falar qualquer coisa, emitir uma opinião, mesmo perguntar quando tem dúvida, quanto mais fazer uma apresentação formal. No caso de um trabalho de conclusão de curso, apresentação de um projeto, um pitch de vendas e assim por diante. Mas por que isso acontece? Eu costumo dizer nas aulas para os meus alunos que ninguém tem medo de falar em público. Pense na lógica. Se você é uma pessoa que no dia a dia conversa com as pessoas que são próximas a você, com as quais você tem mais familiaridade, com as quais você tem intimidade, então você não tem medo de falar em público. O que é que acontece quando nós temos que falar num ambiente formal, mesmo quando é para pessoas que nós conhecemos? A questão é que nós nos colocamos uma pressão para ter que falar em público e quando eu pergunto para os meus alunos por que você tem medo de falar em público, normalmente eles respondem: ah, professor, eu tenho medo do que os outros vão pensar de mim. Aí eu já digo, então você não tem medo de falar em público, você tem medo do que os outros vão pensar de você. E eu pergunto ainda, por que você tem medo do que os outros vão pensar de você? E aí às vezes a resposta é algo como, eu tenho medo de falar alguma besteira. Então você não tem medo de falar em público nem do que os outros vão pensar de você, você tem medo de falar besteira. E eu vou insistindo nessa pergunta, e por que você tem medo de falar besteira? E aí as pessoas vão dando respostas, porque eu tenho medo de parecer incompetente, eu tenho medo de parecer burro, eu tenho medo de parecer que não estou preparado, e por esse caminho você já consegue perceber que o grande problema das pessoas não é falar em público, mas sim o medo do julgamento alheio, o medo de não estar preparado. Então a boa notícia é que tem solução, que tem uma forma de você gerenciar esse nervosismo. Controlar o medo, controlar o nervosismo é algo que é muito difícil, se não impossível. A grande questão aqui é você gerenciar esse medo e trazer todo esse sentimento, toda essa adrenalina que toma conta do teu corpo na hora que você se expõe diante de pessoas e fazer ela trabalhar a teu favor. Pense, desde sempre nós como seres humanos nos sentimos nervosos quando nós temos que confrontar outras pessoas. Pense lá na época das savanas, lá na época das cavernas, se nós tínhamos que nos confrontar com o inimigo, era uma questão de vida ou morte. Hoje, dependendo da circunstância, você não está ali colocando a tua vida em risco, mas você pode estar colocando a tua carreira, você pode estar colocando a tua nota, você pode estar colocando o teu emprego, você pode estar colocando o teu relacionamento. Então, é como se nós tivéssemos que lidar com consequências muito terríveis daquilo que nós podemos falar ou não. E isso acaba nos travando. O medo do fracasso ele é tão grande que às vezes impede a gente até de tentar. Quando a gente para olhar a questão bem de perto, veja se algumas coisas aqui fazem sentido. Qualquer pessoa que tenha muita dificuldade para falar em público, o problema dela não é a fala, talvez seja algum trauma que vem lá da infância. E normalmente nós somos traumatizados em lugares bastante específicos da nossa formação. O primeiro deles é a nossa própria casa, a nossa família. Pensa lá, aquela criança que é toda extrovertida, que sempre pergunta, que fala pelos cotovelos. Às vezes ela fala numa hora que os adultos consideram inapropriada e ela é calada. Claro que a gente não precisa deixar a criança falar tudo que quer na hora que quer, mas a grande questão é a forma como às vezes a criança é calada, as formas como mandam ela ficar quieta é que pode ser traumática. Imagina a criança tá toda bonitinha ali pulando o espolete e de repente alguém manda ela calar a boca. Ou alguém diz, calha a boca, senão eu vou te dar um tapa. Veja que isso a pessoa pode até nem lembrar, mas ficou meio que gravado ali. Ela sabe que, puxa, se eu falar, vão querer brigar comigo. Se eu falar, vão querer me punir. Então, qual é a forma que ela encontra? Não falando. O segundo lugar é na escola. Imagina que o professor faz uma pergunta qualquer lá e o aluno levanta a mão para responder. Só pelo fato desse aluno ter tido coragem de participar, isso já é um mérito dele, mas às vezes pode ser que os colegas tirem sarro, pode ser que os colegas fiquem olhando e fazendo chacota, e aí mais uma vez a pessoa vai associar o ato de falar
falar em público com algo que é vergonhoso, com algo que vai ser motivo de chacota, então ela não vai mais querer falar. E o terceiro lugar é já na vida adulta, no nosso ambiente cotidiano, no nosso ambiente de trabalho. Às vezes tem muita gente que até tem o que dizer, mas ela fica com medo de falar alguma bobagem, ela fica com medo de dizer algum absurdo e as pessoas acharem que ela não é capaz, acharem que ela é burra, acharem que ela é incompetente e assim por diante. Então vejo que o primeiro passo para você lidar com medo de falar em público é de fato você entender de onde pode vir esse medo. Às vezes eu sei que é um processo doloroso, mas quem sabe com a ajuda de um terapeuta, se você não conseguir sozinho, é tentar pensar em alguma situação lá da infância, da adolescência, ou no ambiente de trabalho, na vida adulta, na faculdade, no colégio, enfim, em que você tenha tentado falar em público e tenha se saído mal. E aí você tenha associado o sentimento de não ter falado como você queria, como se isso fosse uma sentença para a vida toda. Não é assim. As pessoas erram. Eu dou aula de oratória há mais de 10 anos e toda vez que eu entro em sala eu preciso reformular frases, eu preciso enfrentar perguntas difíceis dos alunos, eu preciso rever o conteúdo, eu preciso explicar um ponto mais difícil de diferentes formas, porque às vezes naquela primeira vez que eu falei não saiu da forma como eu queria ou da forma que os meus alunos entendam. Então é normal que você reformule. Por isso, quando a pessoa entende que ela pode estar se mantendo presa a um trauma da infância, por exemplo, já é um primeiro passo. O segundo passo é tirar de si mesmo o peso da cobrança. E nossa, eu preciso fazer uma apresentação genial, eu preciso ser o melhor aqui nesse momento, a hora que estiver expondo as minhas ideias, ou eu não apresento coisa nenhuma. Isso é um impeditivo. E nesse momento tem uma maneira bastante simples de você resolver o problema dessa insegurança na hora de falar. Você precisa estar preparado a respeito daquilo que você tem que falar. Você tem que ter clareza do que você precisa dizer. Você precisa ter muita clareza a respeito de qual é o objetivo. Para que você vai falar aquilo que você tem para falar? Qual é a consequência disso que você vai dizer? O que você espera que as pessoas façam? E tão importante quanto que as pessoas façam. Como você quer que as pessoas se sintam depois que você disser para elas o que precisa ser feito ou depois que você expuser a sua opinião. Isso é algo bastante importante porque ajuda a gente a prever e a compreender um pouco do efeito que a gente quer causar com a nossa fala. E aí, é claro, você não pode fugir das oportunidades de falar em público. Eu sei que se a gente tem medo de falar em público, se é desconfortável, se não é legal, a tendência é que a gente não queira se expor a essas circunstâncias. Mas pense numa pessoa que está aprendendo inglês, por exemplo, ou qualquer língua estrangeira. Eu conheço muita gente que é muito boa para ler inglês, é muito boa para ouvir e entender aquilo que está sendo dito, é muito boa escrevendo, mas na hora de falar, de se comunicar, o inglês não é tão bom. Por quê? Porque muito provavelmente as habilidades de leitura, de escrita, de escuta, ela pratica sem grandes problemas, porque isso depende só dela. Ela tem o conteúdo ali e ela vai consumir esse conteúdo. Agora, quando eu tenho que falar, isso implica uma postura mais ativa, isso implica uma relação com outra pessoa. E aí, é claro, se ela tem vergonha, se ela é muito tímida, se ela não tem oportunidade de praticar isso, dependendo do ambiente onde ela está, essa área não vai ser tão desenvolvida. Então, com a fala pública é a mesma coisa. Você não precisa pensar, nossa, eu tenho que começar a falar dando uma palestra, eu tenho que começar dando uma aula, eu tenho que começar conduzindo uma reunião. Não precisa ser nesse sentido. Você tá lá no ambiente em que você precisa falar em público, só o fato de você ter coragem de levantar a mão e fazer uma pergunta já é um primeiro passo. Só o fato de você escutar ativamente alguém falando, olhar para a pessoa enquanto fala e assentir com a cabeça, concordar ou discordar, já é um primeiro passo, porque aí você vai percebendo que não é tão terrível quanto a gente cria na nossa cabeça uma barreira de que, meu Deus, o que vai acontecer se eu falar? E por fim, é uma questão de você também perceber que você não tem que fazer um discurso perfeito, que errar faz parte do processo, que você não tem a obrigação de saber tudo a respeito de tudo. Você tem obrigação sim, enquanto um profissional sério, alguém que se compromete com aquilo que está fazendo, é buscar as informações que te faltam. Se alguém perguntar alguma coisa que você não sabe, você se compromete a ir atrás dessa informação e apresentar para a pessoa no dia seguinte, até o final do dia, na semana seguinte, enfim, vai depender aí do tempo que você tem, mas saber que não falar nunca vai te ajudar a melhorar. Você vai perceber que no começo não vai sair da forma como você queria, mas com o passar do tempo você vai notando que você deixa de ficar tão desconfortável. É quase como se a gente tivesse um medo inconsciente, assim, de meu Deus, eu vou morrer se eu falar em público. Aí você fala uma vez, duas vezes,
vezes, 3 vezes e percebe que isso não acontece, você vai melhorando com toda certeza. Aliás, se você gostaria de melhorar a sua comunicação, eu te convido a conhecer o nosso curso Oratória 5 Estrelas. Eu vou deixar as informações todas aqui na descrição. Ele é um curso prático, pensado com aulas e exercícios para você colocar em prática a sua comunicação e melhorar o seu desempenho a partir já da primeira aula. E se você gostou desse vídeo, considere se inscrever aqui no canal, assistir os outros vídeos em que eu também comento a respeito de comunicação. Manda esse vídeo para alguém que você sabe que precisa fazer uma apresentação por aí ou pode estar com receio de não ir tão bem. E conta para mim aqui nos comentários qual é a tua maior dificuldade na hora de falar em público. Só de você tomar consciência daquilo que está te travando já é um passo importante para você vencer esse medo, para você melhorar a sua comunicação. Porque como eu sempre digo, foco no processo que o resultado vem. Até!